Já disse Gonçalves Dias: vida é luta, que aos fracos abate e aos fortes e bravos só faz exaltar. Ao longo da nossa existência, somos desafiados por inúmeras situações. Ora por alguma dificuldade no trabalho, ora por algum desentendimento familiar, ora por algum problema de saúde. Por mais difícil que seja, por maiores que sejam os problemas, nunca devemos desanimar, pois são justamente as dificuldades da vida que nos dão a oportunidade de nos tornarmos mais fortes e melhores. Como diz um provérbio indiano, águas mansas não fazem bons marinheiros. É da lei que tudo evolua, mas o progresso só acontece através da mudança, do esforço, da luta em busca do melhor. Temos de entender que nosso estágio aqui na Terra é educativo. Assim, não tenhamos medo das dificuldades, elas são necessárias ao nosso aperfeiçoamento. Tempo virá em que não precisaremos mais ficar aqui, e então partiremos para os mundos felizes. Mas, da mesma forma que não se recebe o salário antes do trabalho realizado, a nossa entrada nos mundos superiores só será possível após provarmos que somos merecedores disto. Samuel Filipe era um homem bom. Ninguém se lembrava de tê-lo visto cometer uma ação má ou errar voluntariamente no que quer que fosse. Trabalhos, cansaços, sacrifícios, nada o impedia de ser útil. Tratava bem a todos, inclusive aqueles que o faziam mal. Alguns meses após a sua morte, Allan Kardec e seu grupo mediúnico evoca este espírito que dá o seguinte depoimento: bem sabem como foi difícil a minha vida. Entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade. Graças a Deus! Quanta coisa teria perdido se tivesse desanimado. E ainda tremo ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso me entregasse ao desânimo e às reclamações, tendo de recomeçar novamente as provações. Acreditem, alguns anos de sofrimento é um preço muito baixo a se pagar por esta felicidade. Ah, se soubesse o que são alguns anos comparados ao infinito! E não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo que me tornei o que ora sou. Para pagar os últimos traços das faltas cometidas, era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Foi na firmeza das minhas resoluções que conquistei a resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Hoje abençoo essas provações, pois graças a elas liquidei o meu passado. Simples recordação agora que me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. Vocês que me fizeram sofrer na terra, que foram cruéis e maus comigo, que me humilharam e me provocaram duras privações, não somente perdoo vocês, mas até agradeço. Tentando fazer mal, não suspeitaram do bem que este mal me proporcionaria. É verdade que a vocês devo uma grande parte da felicidade que agora desfruto, pois vocês me deram a oportunidade de perdoar e pagar o mal com o bem. Foi Deus quem os colocou em meu caminho, para testar a minha paciência, exercitando-me igualmente na mais difícil das caridades, a de amar os inimigos. Eis o relato de um vencedor, que não se deixou abater pelas circunstâncias da vida, como ensinou Jesus, em Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, onde diz: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição em meu nome, pois deles é o reino dos céus. Podemos interpretar essas palavras do Cristo assim: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar sua fé, sua coragem, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois
toda a felicidade que falta na terra lhe será centuplicada ao final de sua prova. Imaginemos, por exemplo, um aluno que sacrifica os fins de semana, as horas de folga, a fim de estudar para as provas finais. Vejam que essa dedicação não será em vão quando ele for aprovado de ano. Igualmente, todo esforço empregado em domar as paixões, os vícios, em melhorar-se, tem seu valor. Pois chegará o momento em que colheremos o resultado desse trabalho. É claro que não basta simplesmente passar pelas dificuldades para alcançarmos o céu. Todas as pessoas sentem dor, enfrentam inúmeros contratempos. É necessário aproveitar as oportunidades para se melhorar e também construir um mundo melhor. As reclamações, a fuga dos problemas, a falta de resignação diante das dificuldades sem solução, além de não resolverem nada, agravam ainda mais a situação. É como o bandido que se revolta por ter sido preso. Ora, ele nem pagou a pena do primeiro crime e já está acrescentando uma nova dívida ao se recusar a pagar pelos seus erros. Como disse Samuel Felipe, tremo só de pensar que tudo quanto sofri se anularia caso me entregasse ao desânimo e às reclamações, tendo de recomeçar novamente as provações. Diante disto, alguém poderá perguntar: se bem-aventurados são os aflitos, então devo ir em busca de mais sofrimento? Podemos responder que há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por finalidade o bem do próximo. Mas, quando o objetivo dos sofrimentos e das privações é somente por interesse próprio, neste caso, não há nenhum benefício. Assim, há mérito em suportar o frio e a fome para auxiliar alguém em situação difícil. Há mérito em trocar as horas de descanso para ajudar algum necessitado, mas é inútil se autoflagelar, como fazem alguns fanáticos religiosos. Isso só danifica o corpo físico, colocando em risco o trabalho aqui na Terra. Da mesma forma, não devemos nos entregar ao comodismo, acreditando que tudo que nos acontece é por vontade divina. Ora, o objetivo das provas é exercitar a nossa inteligência, nossa paciência, a nossa resignação. Assim, pode acontecer de alguém nascer na pobreza para justamente ter de desenvolver determinadas habilidades a fim de superar essa situação. E a resignação se faz necessária quando, apesar de todo esforço, todo trabalho, não se alcançou a meta esperada. Aí sim, deve-se aceitar o fato sem revolta, sem desespero. Portanto, devemos nos contentar com as provas que Deus nos manda, aceitando-as sem reclamação, mas enfrentando-as com fé. E se vermos alguém sofrendo, devemos deixá-lo nessa situação para que ele cumpra com os desígnios divinos ou devemos ajudá-lo? Apesar deste planeta ainda ser um mundo de provas e expiações, é nossa obrigação agir com caridade. Caso contrário, a vida seria muito penosa. É só lembrar de uma situação difícil que passamos para ver como foi bom ter alguém naquele momento nos ajudando. Além do mais, talvez Deus tenha nos escolhido para auxiliar aquela pessoa e, consequentemente, colocar um fim nesse sofrimento. Às vezes, nas horas mais difíceis, nos momentos de grande dificuldade, a pessoa se revolta, renega a Deus e sua justiça. Mas, passada a aflição, verifica-se que esse mal aparente era um bem. Reconhece que a dor tornou-a melhor, mais sensível aos sentimentos dos outros, mais caridosa para com os desgraçados. Na verdade, a dor é a purificação suprema, é a escola em que se aprendem a paciência e a resignação. É a fornalha onde se funde o egoísmo, em que se dissolve o orgulho.
Todos os males da vida existem para o nosso aperfeiçoamento. Pela dor, pela prova, pela humilhação, pelas enfermidades, pelos reveses. O melhor desprende-se lentamente do pior. Eis porque neste planeta ainda há tanto sofrimento. A dor fortalece o espírito, desenvolve os sentimentos, educa as almas rebeldes. Fiquem sabendo que nosso destino é grande. Essa terra fria não é o nosso fim. As estrelas que brilham no céu, estas sim serão as nossas moradas. Somos cidadãos do universo. Trazemos de outras vidas o aprendizado que experimentamos em outros planetas, sendo este momento um chamado para nos prepararmos, nos melhorarmos, para no futuro ingressarmos nos mundos de luz. Assim, suportemos com calma os males que nós mesmos escolhemos antes de nascer. Sememos na dor e nas lágrimas a semente do amor, da paciência, da resignação. E não nos esqueçamos da caridade, pois da mesma forma que a gente já recebeu muita ajuda, outros, neste momento, ainda necessitam de auxílio. Assim como alguém nos ensinou o que sabemos hoje, outros ainda vivem na ignorância. E antes de alguém dizer que não tem toda essa força, lembremos de Jesus quando disse: vocês são a luz do mundo. Portanto, marchemos com coragem rumo ao infinito. As dores, as dificuldades, os problemas são os resgates de faltas cometidas no passado. São as provas que Deus nos envia para nos testar e descobrir se merecemos entrar nos mundos felizes. E quando tivermos atingido a meta, quando finalmente pudermos ingressar nas moradas celestes, esses mundos de luz, onde tudo vibra amor, onde tudo é alegria, veremos que todas as dores que passamos, confrontadas com a felicidade que sentimos, são tão pequenas, tão insignificantes. Então, abençoaremos o sofrimento que nos reabilitou perante o Criador. Agradeceremos cada lágrima que caiu de nossos olhos, pois foram elas que apagaram os nossos erros. Foram elas que nos tornaram uma pessoa melhor. Aí compreenderemos as palavras do Cristo. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Assim seja.